posso entrar nesse grupo e ajudar também. Hey Shigeo, how are you doing? I'm doing great. And you, teacher? I'm doing great as well. Nega is gonna join us, but she's on the bus right now. So I'm gonna check if she's able to do the dictation. She's going to do her dictation on her phone. Let me see. Nega, are you ready? Let me know. Join the call. Ô, Thaís, eu posso ajudar, viu? Mas se vocês ficarem envergonhados que isso pode acontecer, não precisa impor, não. Porque eu entendo. Been there, done that. Já ouviu essa expressão, Shigeo? Been there, done that. No. Vamos dizer assim, ó. Vamos lá, uma situação. Putz, grilo. Pô, fui pegar o busão. Você acredita que o busão tava na porta do busão, o busão foi embora? Aí é uma situação que aconteceu com quase todo mundo que você conhece. Quem nunca, né? Então, esse quem Yeah. nunca, a pessoa fala assim, been there, done that. Estive lá, Been já there. passei por isso, já fiz isso, né? Tipo, oh, been there, done that. Tipo, entendendo o que você tá falando. Tô been there, done that. Been there. Doing that. Been there, done that. Não sei se a escrita é assim, deixa eu ver. Depois dá uma pesquisada. Hey Sabrina, Hi guys, how are you doing? I'm good. Look at your waves on your hair. Your hair's all Ah, wavy. lavei ele agora de tarde, ele tá You have aí, ó. beautiful hair. It's like a little curly, a little curl, some waves. É. Love it. So we are waiting for Nega to join us so we can start the dictation. She's running. Ela tem asma, viu, gente? Tá no piau lá. Espero que tenha pego a bombinha, nega. Ela tá acompanhando a live, mas ela vai chegar em casa. Ela tá correndo pra casa. Ela falou que é 5 minutos de caminhada. Só não, só. Então, hoje, a nega tá acompanhando aqui na live, então ela vai ouvir. Today, pegou a bombinha. So today we are going to have our dictation 14, page 168. And right after the dictation, we are going to have a job interview. I think that's something really cool for you to use your English. And since all of you have experience with kids, it's going to be an au pair interview. You are applying for the au pair program, and I'm the host family. I am the host mom. Host mom é a mãe hospedeira, a mãe que vai te receber, the host mom. And we are going to do some interview here. I want to see who is going to take care of Aurora and Joe. Que bacana. Okay? What do you think about this, Sabrina? You have experience with kids. You got this, Sabrina. Não entendi. So today we are going to have an interview. Do you know what it's an interview? Não. Interview? Entrevista. Ah, Job interview. Job, uma entrevista de trabalho. Since all of you have experience with kids, experiência, you all have experience. Shigeo have like 50 nieces and nephews. Sabrina have 2 kids. Nega also have like 50 nieces and nephews. And since all of you have experience with kids, you already like did something with kids. The interview, Nega said 5 minutes, I'll be home. Okay. The interview, I'm going to interview you guys. It's a group interview. Uma entrevista em grupo. And I'm going to ask you guys questions. And you're going to try to get the job, to take care of Aurora and little Joe. Little Joe é o Joelzinho.
ok? But first, we have the dictation. Dictation 14. Tô só esperando a nega chegar em casa, gente. Ela falou que 5 minutos. Ela tá com uma bombinha em uma mão e com o celular na outra. Don't hurry. Okay, and how are you guys doing? E They're doing great. What did you say, Sabrina? ontem, na hora que eu tava com uma dúvida, Yes. You left us meu celular acabou a bateria. Aí desligou. no meio da pergunta, você sumiu. Eu não sei se chegou a se Deixa eu chegou a terminar falar essa ou não. explicação. Sim, você tinha me perguntado se o. Deixa eu abrir aqui. Eu tô na entrevista, certo? Tô sim. Na entrevista não, desculpa, na. Cadê? Que página que era isso? Ah, então talvez era mais pra baixo. Calma aí. Tô abrindo aqui. Tá aberto já, na verdade. Tô só encontrando a página. Você tinha perguntado sobre se antes de gerúndio se tem preposição. Before preposition, if have before se antes de gerúndio tem preposição. E não. Antes de noun, que é substantivo, que tem preposição. Entendeu? Uhum. Então, quando for usar, tipo, quando a palavra tiver o ing, não tem preposition. Não necessariamente, porque aqui, olha, aqui tá falando, tanto que aqui na pergunta fala, do we use the gerund or the infinitive after a preposition? Se a gente usa um infinitivo ou um gerúndio depois de uma preposição. E a resposta é, nós usamos we use the gerund after preposition. Não, então é isso mesmo. Então a gente usa. Desculpa, Sabrina. Nós usamos o gerúndio depois da preposição. Da preposição. Então a preposição é o the, o on. Não é o on, calma aí. É que eu tô abrindo, eu tô vendo aqui, mas vocês não estão vendo. Eu tô com a página aberta aqui, mas vocês não estão vendo. Uhum. Aqui, ó. Baseado na resposta do livro aqui mesmo, tá, ô Sabrina? Uhum. Então aqui, ó. Ah, baseado na própria pergunta aqui, ó. Então aqui, ó. Do we use gerund or infinitive after preposition? We use a gerund after preposition. Então, a noun, quando a gente está se referindo a ela como gerúndio, quando a gente transforma a noun, o substantivo em um gerúndio, ainda usa preposição, baseado nessa resposta. Mas eu lembro que na época que a gente aprendeu isso daqui, né, que foi alguns meses atrás, eu fiz essa mesma pergunta pro ChatGPT e eu estava com a resposta completa. Uhum. Aqui, ó, calma aí, só um minuto. Que aí a gente já, todo mundo já tira a dúvida junto. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está estudando o gerúndio, a preposição e noun. E aqui no texto está falando assim, ó. A gerund is a noun that we make by putting the letters ing at the end of the verb. For example, speaking, eating, and coming. In English, after preposition, we use a noun. For example, on the table, after the lesson. If we want to say an action after preposition, we use the gerund, not the infinitive. For example, we say for bullying, after eating, etc. E a minha pergunta é se nós usamos a preposição antes de gerúndio. Em inglês, né? Esqueci de perguntar isso. Sim, em inglês usamos preposições antes de gerúndios, Yes. verbos terminados em. Por exemplo, she is good at swimming. They talked about going to the party. Depois de uma preposição, sempre usamos o gerúndio, nunca o infinitivo, swim. É isso que você queria saber? Sim, é isso que eu quero saber. Tem como você explicar o que é o infinitivo pra gente? Claro. O infinitivo é a forma básica de um verbo, geralmente precedida por to em inglês, como to eat, to run, correr ou to study, estudar. Ele não está conjugado, então não indica tempo, pessoa ou número. Por exemplo, I want to eat pizza, to eat infinitivo. She needs to study. Diferente do gerúndio, eating, studying, o infinitivo não termina em ing, entendeu? Entendi. E quais são, me dê alguns exemplos, né? O que são, primeiro, preposições e me dê alguns exemplos de preposições em inglês.
Preposições são palavras que ligam um substantivo, pronome ou gerúndio a outra parte da frase, mostrando relação de lugar, tempo, direção, causa, etc. Alguns exemplos de preposições em inglês são at, in, no, na, on, em cima, sobre, in, about, sobre, a respeito de, to, para, with, com, for, para. Exemplo em frases: She's at the park. The book is on the table. They are talking about traveling. Quer mais exemplos com gerúndios depois das preposições? Então deu para entender? Então a preposição é o. Ah, então a preposição é o to. A noun é a palavra. A palavra sem ser conjugada, né? É o substantivo, é a palavra sem ser conjugada. A preposição é o to. A preposição? Não. A preposição é todo esse que ela acabou de falar, que é o at, on, in, que a gente já aprendeu, né? O on, in, at, between, to, with, the, que no caso aqui os exemplos que ele deu foi de the. Então, antes do gerúndio se usa a preposição. É o infinitivo que eu estava indo explicar, que é to eat, que é o verbo não, o substantivo, a palavra sem ser conjugada. Então, tipo, to eat, to swim, to... É que a gente ainda não aprendeu mais detalhadamente o to antes da palavra. To eat, to drink. Então, o drink, só o drink, é o noun. O to drink é o infinitive, que é beber. É o que se usa o to antes do como que é o nome? Não tá dizendo que é necessário, mas tá perguntando se vem antes. Não precisa sim. Calma aí. Ó, o rapaz que falou que não precisa de preposição antes do gerúndio. Precisa no inglês ou não precisa? Precisa sim, dependendo da frase. O gerúndio não exige sempre uma preposição. Mas quando uma preposição aparece na frase, o verbo que vem logo depois dela será no gerúndio. Por exemplo, I am good at singing. At exihal gerundio singing. They are Deu pra vocês entenderem? Então, a preposição, ela não é obrigatória antes do gerúndio. Mas se tiver uma preposição, tem que ter um gerúndio. Foi isso que eu entendi. Então, vamos lá. Precisa sim, dependendo da frase. O gerúndio não exige sempre uma preposição. Então, você pode ter um gerúndio, o ing, e não ter uma preposição antes. Mas se você tiver uma preposição... mas quando uma preposição aparece na frase, o verbo vem logo depois dela no gerúndio. Então, I'm good at singing. They are excited about traveling. O about é o... Ó, gente, acabei de falar a palavra. É a preposição. Mas aqui, por exemplo, exemplo sem a preposição antes. Swimming is fun. Swimming is fun. Então, nadar é fun, é legal. Running every day keeps me healthy. Correndo é que em português não faz muito sentido, mas tipo assim, correndo todos os dias me mantém saudável. Então, nem toda preposição, nem todo gerúndio precisa de uma preposição. Mas sempre que tiver uma preposição, vem uma palavra que tem o ing no final. Alright. Nega, tá pronta? É que tinha travado. Voltou. Quem que tá travado? Todo mundo tá travado. Você tá com uma cara muito engraçada. Sabrina, Mas dá pra deu pra escutar. entender ou Eu não? tô tentando prestar atenção, eu tô... Assim, Pri, eu sou péssima em português, mas o que você explicou aqui. Ô, Pri, Pode falar. na questão aí da preposição, né, do gerúndio, eu geralmente penso sempre assim, que eu tenho até aqui que eu já anotei no meu caderninho. Eu acho que confunde muito, porque a gente sempre fala, tipo assim, I like to drink. Daí, tipo assim, você vai falar, né, I like to drink. Aí sempre, tipo, o verbo, você vai colocar o to e o verbo. Aí quando vai o ing e a gente fica pensando na preposição,
Eu sempre leio, tipo assim, a preposição fica na cabeça, tipo, igual o em português, tipo assim, o em português é preposição nossa do português mesmo. Por exemplo, a gente tem o nosso o in, o on, o to, aí fica mais fácil a gente sempre pensar. Eu, pelo menos, eu penso assim, que essas pequenininhas são as preposições. Nem sempre são também, mas a maioria das vezes nas frases. Aí eu tenho até marcado aqui, porque, por exemplo, fora isso, at, in, off, on, é mais fácil, mas também, tipo, tem o over, também entra, o without, before, after, também entra como preposição dependendo da frase. Aí é um pouco mais difícil, mas aí, por exemplo, eu tenho uma, uma, um exemplo que eu coloquei aqui para eu fixar. Daí fala assim, she is interested in learning new languages. Então, tipo, ela está interessada em aprender novas línguas. Aí esse em aprender, ele seria a preposição, e aí o verbo, em vez de eu colocar tipo to learn, aí eu coloco learning, aí coloca o ing. Uhum. Aí eu tenho tem outros exemplos aqui que eu anotei também para tentar fixar. Mas aí eu sempre penso nisso, tipo, na formular a frase, quando você vai formular e vai colocar um verbo, tipo, já vou falar algum verbo, tipo, I like, I eat, I alguma coisa. O próximo a gente coloca to, né, o próximo verbo, coloca o to e o verbo. Daí, só que se for o in, on, só um minutinho, meu amor. In, on, no meio de frase, aí ele sempre entra o ing. Daí o próximo, se você sabe que você vai colocar o ing. Tipo assim, não sei se faz muito E sentido o que eu O que eu tentei entendi do que explicar, você mas falou, o que eu entendi do que você falou é que se tem, e tá certo, se tem o to antes, não vai o ing. tipo, não vai, porque querendo ou não, quando a gente vai montar a frase, pelo menos é o que eu percebi, eu não sei se é a grande maioria, mas assim, conforme você vai fixar, porque é meio difícil, a gente sempre fica na mania, tipo, nas frases mais simples, então a gente vai falar, tipo, I like to eat alguma coisa. Quando você Uhum. fala I like, é um verbo, like, gostar é um verbo, e eat, comer também é um verbo. Então são dois verbos um do lado do outro. Aí, quando é dois verbos um do lado do outro, daí, tipo, meio que fixei que daí você vai colocar I like to eat. Então, tipo assim, ele não entra, né, gerúndio, de preposição. Aí, no meio da frase, quando você vai colocar, igual a pessoa tá falando aqui, tipo, ela está interessada em aprender alguma coisa. Ou se fosse fazer aqui, ia ser doing, entendeu? I learn, Uhum. então, aí a gente sabe, tipo, que sempre essa palavrinha do meio é o- a preposição. Aí Sim. eu penso dessa forma, porque querendo ou não, é mais fácil. Tipo, in, on, a gente já bate o olho, a gente vê que é preposição. Mas, por exemplo, a palavra like, no meio da frase, ela também é uma preposição. Entendeu? Como que a gente usa o like também como. Mas a Então, às like vezes, ela também pode entra ser como. um gerúndio. Então, aí, tipo Essa é a assim, diferença. aí meio que a gente acaba confundindo, mas aí eu tentei fixar dessa forma para quando eu for ver, eu não tentar errar, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, after também, quando você vai falar after, também ele entra como preposição, over, about, about também às vezes é About é o que, preposição. aham, que a gente acabou de falar, esse. Esse eu nunca Isso. ia chutar esse. Então, aí about também daí você vai, tipo assim, você vai pensar, about to, sei lá, e o verbo. Não, porque daí depois do about, aí o próximo verbo você já vai colocar ing. Sim, a forma que eu gravo na minha cabeça, super redundante o que eu acabei de falar, mas enfim. Se eu tô falando de algo que eu faço geralmente, acho que a gente estudou isso, acho, no estágio 2 algo semelhante. Uma outra explicação, mas algo que eu faço geralmente. Então, tipo assim, geralmente, tipo, geralmente eu gosto de comer. Geralmente, tô falando de algo no geral, assim, tipo, ah, você gosta de comer batata? Ah, geralmente, tipo assim, na minha vida, sim, eu gosto de comer batata. Agora, se eu estou comendo uma batata agora, você
você está gostando da batata? Se é algo de agora, algo que uma aula que eu estou tendo, ou uma comida que eu estou comendo, alguma coisa, o ENG eu sempre penso que é algo que não acabou. Algo que não acabou. Mas eu posso estar me referindo a algo que não acabou no passado. Por exemplo, eu estou contando uma história do passado e estou dizendo para vocês que ontem eu não estava gostando de comer aquela batata. Então, I was not enjoying. Enjoying, que é o que vai o ENG, né? Enjoying eating that potato. Eu tô falando de algo que aconteceu ontem. Mas enquanto a história de ontem, né? Enquanto eu estou te contando essa história, aquilo estava acontecendo. Entendeu? Aquilo não acabou. Então eu sempre penso que o ING, o ING é algo que não acabou. E ele nunca vai ter o to antes. O to, ele nunca vai ter o to antes. Se ele tem o ING, ele não tem o to antes. Na frase, quando é assim, é present continuous, né? Não, aí os nomes eu não dou nome aos bois, não. É, Eu deixo pra uma aula de cada vez. é Abusar present muito continuous, da minha porque capacidade. Pelo você menos a está minha capacidade. fazendo alguma coisa. Mas o present continuous. O present continuous. Mas quando eu estou me referindo a algo do passado, tem um outro nome. Até onde eu sei. Do passado é outra coisa. Mas ele usa o present continuous no passado. Aí tem um nome disso. Mas enfim, não vou me arriscar nessa. Aí seria muito também risco. não tem muito não, tem só o básico. Então, sempre que tem o ING, ele não vai ter o to antes. Mas se eu estou falando de algo que eu faço geralmente, no português nós não precisamos desse to antes para transformar isso no. Tem uma palavra, tá, gente? Tem uma palavra, tem toda uma explicação certinha para isso, mas o que eu quero dizer é, eu não posso falar que eu gosto de comer em inglês. I like eat. I like to eat. Geralmente, tô falando de algo geralmente. I like to eat. I like to drink. I like to swim. Sempre tem o to antes quando você tá falando de algo que você geralmente faz, geralmente gosta. Tá? Tipo assim, no geral. Não algo que está acontecendo. Deu pra entender só o to e o ing? Tipo, não vou saber o nome de tudo, tá, gente? Tudo isso daqui tem um nome bonitinho, a gramática foi feita pra isso. Mas é a explicação que eu conheço e uso. Que é o ing, é algo que não acabou. E não existe uma palavra sem o ing, né? Por exemplo, drink, eat, swim, run. I don't like run. I like to run. I like to drink. Eu vou encontrar a explicação bonitinha disso daí. Volto nisso. Com a ajuda da minha auxiliar aqui, a minha assistente. Não, deixa eu te contar uma coisa. Aqui, né, o pessoal liga muito, né? Liga telefone, SMS, e-mail. E aí, pra mim, é muito mais fácil SMS e e-mail, porque ligar, às vezes, eu não vou entender. E aí, eu precisava abrir uma conta no banco. E aconteceu isso com a escola das crianças também. O pessoal ia respondendo, mandando e-mail, eu ia traduzindo e respondendo. Aí eu mandei um e-mail no banco, só que tudo na ajuda do chat GPT. E aí chegou no banco, o cara veio, né? Chamou eu, Sabrina, daí ele pegou e falou assim: vem aqui, você fala inglês, que não sei o quê. Eu falei assim, não, eu não falo. Ele, mas você mandou um e-mail. Daí eu expliquei para ele que era o chat GPT, que ele falou assim, que no e-mail ele viu que não era para ele era uma pessoa que falava inglês, porque respondeu igualzinho. Falei assim, não, mas eu coloquei É maravilhoso. Eu coloquei pedindo. Google Tradutor vai tudo errado, agora o GPT vai bonitinho. Aí ele imaginou, ele falou assim, ele imaginou que fosse uma pessoa que falava inglês, porque se eu tivesse só traduzido, não estaria daquele jeito. Eu falei, não, eu não falo, não. Mas Gente, pra gente não perder mais tempo, que hoje eu programei uma entrevista pra gente. O dictation eu vou fazer na segunda, porque já passou metade da aula. So, today we have an interview.
Do you guys know what it's a job interview? So since all of you guys have experience with kids, então todos vocês têm experiência com crianças, I'm going to interview you guys for a job. Então vocês serão entrevistados por um trabalho. And you're going to, you are applying é você está aplicando, you are applying for the au pair program, all of you. And I'm the host mom, então eu sou a mãe que vai estar contratando um de vocês. This is a group interview. I'm going to ask some questions. Lamp, remember, you're applying for a job, so give your best to receive $1. And I'm going to ask you guys a few questions, and you guys give your best. Use all of your English, okay? Are you guys ready? No, Excited? No. I'm not ready. Okay, so the order is going to be aleatório. But everybody, eu não sei como é que fala aleatório em inglês. But everybody have to participate Random. in job interview, so everybody have to participate, okay? If you have any questions, ask me in English because I don't speak Portuguese. And good luck, okay? So my name is Priscila. I have one daughter. Her name is Aurora. She's 17 months. Remember, in English, they don't say 1 year and a half, 1 year and 2 months. Until they are 2 years, they count by month. So Aurora, she's 17 months. Okay? So I have a 17 months daughter called Aurora. She's really active. She has a lot of energy, And I'm expecting a boy for January. And his name is going to be Joe Dominic Heath. I'm really excited. I will take care of him on the first 3 months, but then it's going to be your job to take care of a newborn, okay? Tell me a little bit about yourself. So tell me a little bit about you, about yourself. Who wants to start? Oh my First God. the late. There you go. Ladies first. First the late. Oh, Late first. Ladies first. this is Mark. Who wants to start? Okay. Okay. Hi. Hi, Priscilla. My name is Uriel. I am 30 years old 30. and 30 years old, and I have experience with children. I have one son, Thales. He's 3 years old, and for 7 years ago, I carried the I took twice took care twice children, two children. two children, the the brothers, Siblings. siblings, yeah, the siblings. Uh, I love children. I can to care your daughter very well. Nice. I don't know more. That's it. Thank you so much. Who's next? Ladies Yeah. first. Diego or Sabrina? Ai.
Vamos lá. É, Hi. Hi, No. nice to meet you. I'm Sabrina. I'm have 30 years old. I'm married. I'm 30 years old. I'm 30. I'm 30 years old. I'm married with Don. I have 2 children, Miguel and Luisa. And my daughter has 10 years old. My And daughter is. My daughter is 10 years old, and Miguel has 6 years old. And I live in United States. I like children, and that's it. Okay, thank you. Amiga, your Oh, quase turn. morri. Travou. Hi, hello. Hello. My name is Ana. I have 24. 24 com I'm fala. I'm 24 24. Como fala? years old. Either old. I like children. I have 4. Não sei falar sobrinho. Nephews. Nephews. Como tá cuidar? Cuidar em que passado, presente, futuro. Eu cuidava. I used to take care. I used to take care. Meninos? Ah, não, é espanhol. I have 1 godson. I like play To play. with children. That's it. É só. Yeah. Okay, thank you. Shigeo. Hi, my name is Shigeo. I'm 37, and I have some experience with children. I have 11 nephews. Niece is women, girl, and nephew is boy. Nephew. I have 11 nephew and niece. Niece and nephews. New and Niece, nephews. it's the same name as this. Niece, Yeah. Niece and nephews. I have 11. a lot. A lot. And because that I have some experience with child, and I help my sister and my brother to take care of them, and I change out a lot of diapers. Diapers. Diapers, and I like play with my niece and nephews too, and that's it. Nice to get to know you guys. So now a tip. Tip é conselho? Não é conselho. Tip. Dica. Uma dica. So when you're introducing yourself, quando você está se introduzindo, se apresentando, you talk about you. For example, I'm Priscilla. I'm
I was gonna say 27. I'm not 27. I'm 30 years old. I'm really communicative. I really like to talk. I'm a really social person. Social person eu sou uma pessoa muito social, sociável. I'm a really social person. Aí você fala um pouquinho dos seus hobbies. You talk a little bit about your hobbies. So I like to go for walks outside. I like to run. I'm not saying that I run every day, but I like to run. I'm Christian. That is something that is really important about me. I'm an active Christian. I serve at my church, the local church. Yes, I'm married. I have a daughter. I have a son. Yeah. So I talked about my personality, my hobbies. If I'm single, married, you don't have to talk. If you're single or married, in a job interview, you don't have to. It's your choice. You can or you can't. You don't have to. About your status and about kids, you don't have to. Actually, they can't ask you this question. Em uma entrevista de emprego, eles não podem te perguntar se você é casada, solteira ou se você tem filhos. Não pode, não pode. Você pode dizer, mas eles não podem te perguntar. E é bom que você não diga, porque pode interferir na opinião deles se te contratam ou não. O máximo que eles podem saber é que você aparenta ser uma mulher ou que você aparenta ser um homem. Eles não podem nem perguntar se você é uma mulher ou um homem. Ok? Isso serve pro Brasil também, tá? Ok. So, talk about yourself. Not your experience. You can talk about, I studied hospitality. Então, eu estudei hospitalidade, hotelaria no caso, né? I studied hospitality. I'm specialized in wine. I speak a little bit of sign languages, English, Portuguese, and I'm learning Mandarin. I think that's it. About yourself, okay? Perfect. Why do you want to be an au pair? Why? Let's follow the same order. Ari, Sabrina, Negan, Shigeo. Ari, why do you want to be an au pair? I want to be au pair because I think this work is very nice. I like children. I am very well. This would I am very well. I am very in this. good at I am very good at taking care of kids. Or yes. at this. Okay. At this. I need to learn English. This work, né? This work is better for me. I can improve my English. The children can learn me. Can learn me. This is very good for me. I think this is the interesting experience. Interesting experience. This is interesting experience in my my Life, career, resume. my career, and
I know other person that make it or do make it au pair. Uhum. E, yeah, I think so. Nice. Sempre que você estiver pensando, ao invés de pensar no I, pensa Automático. and. Não. Ah, Sempre que você estiver pensando, and. ao invés do I faz o and, pensa no and, que é o I in English. I think it's gonna help you. Aham. Great. Anything else? Mais alguma coisa? Anything else? Não. Ari, no? Okay. Sabrina, how about you? Why do you want to be an au pair? Minha cabeça só pensa português. In English, girl. Ah, I don't speak Portuguese. I want to be au pair because I love children and I need learning English and oh my God, and money. It's true. In dollar, not reais. In Yes. dollar. That's it. That's it. Okay, it's good reasons. Nega, why do you want to become an au pair? Não dá tempo de escrever aqui. Vou falar mais sobre isso. Ah, Write in your front, nega. Why do you want to become an au pair? I want to. Como fala? I want. Sir, I want. I want to Sir? become. Become é me tornar. I- I want to become. I want become. I want to I become. want to become. 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 With become- M. Become. An au pair. become. I want to become au pair because I want to viajar. We are in a job interview. No, I'm just saying because she can't be here. We are in the middle of a job interview. Oh. I'm sorry. Her, not me. I'm sorry. Vamos falar viajar? Travel. Travel for Korea? Korea? I want to travel to Korea. To Korea or Japan? Japan? I want to experience Experience. Mhm. I want to speak melhor em English. Improve my English. Improve my English. Only. Do you like children? I like. Yeah, it's important to mention. Yeah. Okay. Anything else? Anything. Nope, that's it? That's it. Okay, Shigeo, why do you want to become a bro pair? I want to become your au pair because I want to improve my English and service of one family is the way for me more easy to learn Easier. daily stuff easier. It's Not easier more. to me. It's easier.
just easier. Mhm. It's easier for me to learn basic English conversation, daily conversation, and I can help you with anything. I can drive, I can cook, I can change diapers, I can walk with your child, I can do all all your needs. I can do, Nice. and that's it. You're contracted. Choice me. I the best. Choose me. My home I want has dollar. to I want you dollar. come here. Make it different. Very Choice dollar. one. I I want dollar. $1, please choose me. Okay. Have you worked with kids before? Have you worked with children before? Ari. Oh, sorry. Oh, no problem. Can you No problem. Have you worked with children before? Yes, I worked. I Yes, I did. take care. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I worked. I take it care. Here, I I did. I didn't. I took care. Eu I cuidei. took. I took care Yeah, I took care. Siblings, of two siblings. 2 siblings. And uh, uh, and I helped in the school, Mhm. the children school, a little time, but I helped the uh, assistant, A accent, teacher assistant. teacher assistant. Você ajudava na sala A de aula, little. certo? Eu não ajudei na escola, não na sala em si, mas na escola. Então, porque assistant seria muito um teacher assistant, mas I helped at the school. Ah, okay. I helped take the school. At At school? the school. Mhm. At the school. Yes. So, and I have my son. I'm mother. This is the the a maior, The the biggest. the biggest experience with children, with my son Nice. now. Nice. Remember to mention ages. Ages. For example, Ages. For example, I took care of two siblings, a 3 years old girl and a 2 years old boy. Ages. I worked at the school taking care. Aqui eles não vão falar a idade da criança, da escola. Eles falam, eles têm um nome para cada ano letivo. Então, se você cuidava na creche, I used to Pré, kindergarten, é pré, kindergarten, first grade, second grade, ou então se é uma escola que é tipo o ensino fundamental, tem um nome, cada ensino é primário, fundamental e médio. Cada um tem um nome. Esse você não precisa citar a idade, você pode citar o grupo e falar um pouquinho, bem levemente, porque a pergunta foi bem superficial, sobre o que você fazia. Então, yes, I took care of the siblings, the two siblings, a 2 years old boy, a 3 years old girl. I used to drive them to school, or I used to play games. The games is outside or inside? Você brincava com eles na rua ou você brincava com eles dentro de casa?
para saber quais eram as suas Uhum. responsabilidades, mas de uma forma bem sutil, assim, bem Ok. uma passada de pano. E aí, conforme o interesse da mãe, ela vai perguntar mais detalhes, Ok. ok? Ok. So I Took care, uh, took care, two siblings, of the of siblings, one boy and one girl, and the age is baby age, baby. uh, Baby baby. is antes deles andarem, é um baby. Depois que ele já tá Yes, andando, ele é um toddler. E depois I learned to walking. you, I learned him walking. you taught him. Ensinei Taught ele. I him. taught him how to walk. Yes, I taught him to walk. uh, and I took a shower. I make the dinner, the lunch for him, for they Them. for they for for them, um, and I I wo- I stay I I stayed in home them. Stayed I home with them. home, yeah, with them, and I I arrived there, and I carried uh, um, play I played them, and I helped the mother with a lot of things. The I don't know, the clothes. Ah, é que Passar. não passa roupa aqui. Aaron, the clothes. Are clothes are the clothes. I organization room, the room for Organized. organize for room for the children sleeping. Uh, so uh, uh, after after they sleep, after get up get up I Fed I them. I Fed. give I give the food, the Fed them. fruits, fed them, Fed them. fed them, fed them the fruit, the lunch, uh, because the mother, them, um, oh my God, she's the nutritionist, She is a nutritionist. nutritionist, yes, she's the mother, them is a nutritionist. Nice. And I help her to prepare the papinha Meal prep. meal prep. I helped her meal prep. I helped Her meal her meal prep. meal prep meal Meal. prep the Meal é preparar as comidas. Meal. meal Meal and prep. meal prep meal prep. And I think so. I I I make a lot of things. With the kids. All the things. Mhm. I was mother them.
Nunca fala isso. Ah, Nunca fala isso. A mãe vai falar, ela vai achar que é mãe dos meus filhos. I got you. No, I got you. But I helped a lot of things. And the mother who stay with me. Nice. Entendeu? In the house, I helped a lot of things, but she worked in the Home she office. worked in home office. Uhum. Aí sometimes she lived, né? Lived for work, Left the house. left the house. The house no, left the place here. E I stayed only with the children. With the kids. Nice. Nice. Thank you. Sabrina, have you worked with children before? Repeat, please. Have you worked with children before? Have you? One moment. No, I don't work it with children. Só, como fala só? Só my children. I worked I taking work, care of my own kids. take. I work taking care of my own Own children. Own children. kids. own kids and children. Mhm. Yes. I don't have experience the others kids. With the other kids. Mhm. Nice. But como você quer o trabalho, né? But I do have experience with kids. Mas eu tenho experiência com crianças. But I do have experience But I do have experience kids with kids. with kids. Nice. How old is your kids? Um, I have a girl. I have a girl. 9 years old? 10? 10 years old, and I have a boy. He has 6 years old. Uhum. Facilita essa conversa. Assim, ó. I have a girl. have- She's 9 years old. And the boy, he's 6 years old. And the boy, 6 Não precisa years falar, tipo, old. de novo. I know. have. Ok, great. So you raise the kids. Você criou as crianças. Raise the kids. Yes. Nice. Então, You eu raise só it. tô vivo até hoje. They are alive. They are alive. So far, so good. Nega, have you worked with children before? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I did. Como que é cuidar? Cuidar. I took care. Eu cuidei, né? Que não é o cuidar, eu I cuidei. I took care. I took care of. Aí o of, aí você fala do que vai fazer. I took care of. I took I took care of. I took care of two children. I
Como são alimentados? I fed them. Fed. Play games. I week in street. You what on the street? Street é rua, né? Só posso Ah, mas fez o que na rua? play. I played Peraí. on the Não, streets. peraí. I will go in street for play games. Uhum. Ao invés de falar da street, nega, fala outdoor. 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 Porque a street é muito Outdoor. específica, que você tá falando na rua. E na rua é perigoso, né? Então, I played outdoor games with the kids, or I played outdoor. Played I outdoor. play outdoor. I played outdoor. I played outdoor. Outdoor with the kids. Outdoor. Outdoor. Of the kids. I help the Helped. children sleep. Helped. No passado. Helped Helped the kids. the kids sleep. to sleep. Mhm. Sleep. I meal prep. Meal prep. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Ó, no seu caso, tá, neguinho? Se você ajudou a trocar fralda, é algo importante. I changed diapers. I changed diapers. I changed diapers. I changed diapers. Or their diapers, né? As fraldas deles, their diapers. Uma outra coisa importante é a idade. The age. How old was the kid? Como se fala recém-nascido? Newborn. Newborn. Novo nascido em inglês. Born. Quando Recém, né? nascido. Novo é recém também. Newborn. Other children have nine. O Cauã, por exemplo, ele tem 13 anos de idade. Então você tem experiência de from newborn to 13 years old. I have experience from newborn to 13 years old. I experience. I have experience I have experience with kids with kids from newborn from newborn to 13 To- years old. 13 years old. 13. Joga um 12 ou 14 se o 13 for difícil, mas from newborn to teenagers, to teens. From newborn to teens, né? Adolescentes, from newborn to teens. Newborn to teen. Teens, teens. Teens, not T, T. Teens, teens. Mhm. Anything else? Uma coisa muito legal, something really cool, que eles amam é arts and crafts. Arts and crafts. Eles amam, tanto as crianças amam, como a americano ama essa palavra, arts and crafts. Por quê? Porque arts and crafts desenvolve as habilidades. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, ó, é arts and crafts. Mas digamos que eu estivesse cortando papel, colando em alguma coisa, pintando, fazendo aquele... esqueci o nome desse negócio. Maquete. Maquete. Em inglês, I don't know. I don't know. Little I thing. was making Coisas it pequenas. Italian. Arts and crafts. Então, eles gostam de outdoor activities and indoor activities. Outdoor é play soccer, play, the outdoor. Indoor,
arts and crafts, só a palavra arts and crafts. Você pode falar, we painted, mas ser só and arts and crafts at home. Tipo, I board have games. I have experience in school. In One day. school, that's a great experience. One day, One day is one day. I mas have 0 one days. day. You have. Exactly. School. Vamos falar. Tipo, pré-escola? Como que é? Pre-K. 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 Pre-K, que é One day. pré-zinho. Nega, você é formada em pedagogia. Faltou 6 meses pra formar, mas, mano, One. é pedagogia. I studied to take care of kids. I went to university. Kids development. Você estudou pra isso. Por que não Ok. termina? That's a really big thing. Ok. Shigeo, do you have experience? Have you ever worked with kids? Lembrando que trabalhar de graça também é trabalho, tá, Shigeo? Você cuidou dos seus sobrinhos também é trabalho. É isso que eu Recebido pra isso. Trabalhar de graça é trabalho. Você pode. É escravo, mas é I, trabalho. at first, I'm sorry, Sorry. Shigeo. Sorry. pode falar. Quando cuida das crianças, tipo, em casa, tem um nome pra isso? Quando você não cuida da criança na casa dos pais, mas cuida na sua casa, tem algum nome pra isso? Olha, tem vários nomes, porque tem várias formas de cuidar de criança aqui, então eu vou falar de algumas assim bem breve. Então, lembrando que o nome disso já não é au pair, é nene, né? Se você era nene é babá. Tem a nene live-in. Nene live-in é o que uma au pair faz. Ela mora com a família. Nene live-in. E nene live-out, que ela dirige para casa da família. Tem nanny share. Nanny share é as crianças. O nanny share são mais de um pai. Então, por exemplo, a Letícia e a Jéssica é mais de um pais. Mais de uns pais, sei lá, vocês entenderam o que eu falei. Que cuida na casa de uma. Então, você vai cuidar ou na casa da Jéssica, ou na casa da Letícia, ou na sua casa. Mas você está cuidando dos filhos da Jéssica e da Letícia, em algum lugar. Nanny share. E é share, eles estão partilhando a babá. Nanny share. Mas agora, se você cuidou na sua casa, na casa deles, não sei se tem um nome específico para isso, mas você pode falar. I used to nanny. Nanny também pode ser usado como um verbo. I used to nanny. Or I used to take care of kids at my house, na minha casa. Ou se você não falar na sua casa, se você só falar que cuidou das crianças, eles automaticamente assumem que você cuidou da criança na casa dos pais da criança. Se você não fala at my house. Entendeu? Obrigada. De nada. Shigeo, have you worked with children before? I never got a paid for it, but I have some experience with child because, like I said before, I have so many kids in my family. I have 11 kids in my family, so I help them. I have my sister, I have my brother to care them. So I like kids. I like play with them. I like do some stuff with them outdoor, indoor, and I like play video games with my niece and my nephew. Niece and nephew. Nephew. I like play video game with them. They like play soccer too. They like ride a bike. And I have niece and Nephews. nephews. When I talk
Não tem uma palavra para os I dois need em inglês. no. Não. It's niece and nephews. Okay. I'll, I need every. Você pode só se referir a eles como them. Them. Then. Them. Porque a Okay. história que você está contando, você está se referindo a eles. Because I said it before. 'Cause- Uhum. Porque você falou, exatamente, exactly. So I can tell about their then one time. Mhm. About them. Yeah. I need- At the beginning, you say my niece and nephews, and then everything that you talk about, you're talking about them. Okay. And I have them in all ages, since too old to 20 old. So I can help them with all of With her. everything. I can help them with all of stages their lives of their lives. Nice. So I can help with everything, probably. Menciona o que é esse everything. For example, have you ever drive them somewhere? This is really important. Drive, kids, it's a really important skill. É uma Yes. habilidade muito importante. If you drove them, if you were fully responsible for them. For example, date night. Então, so your brother and his wife went for a date night, and you was the only person responsible for the kids. You took care of them. You cook for them. You changed the diapers, or you fed them a bottle. Bottle eu ia falar garrafa, mamadeira. You fed them a bottle. Bottle for kids. If you fed é que você alimentou a criança. Fed a bottle significa que você precisou montar uma fórmula. Fórmula que pegou a garrafa, colocou o pozinho e colocou água. Por mais simples que seja, muita gente não sabe fazer. Então, it's important details that you experience. So, so if you ever drive, you can mention. Yes, I drove them some places to play. The mall, the parks, and actually, tomorrow we will go to Japanese restaurant. That's really cool. Because we will be my nephew birthday, and we will go there to celebration. Nice. So I just I do some fun then. That's For awesome. then. That's awesome. Anything else, Shigeo? That's it. Choice me in the best choice. Awesome. Really awesome. You're all great candidates. Agora eu vou falar em português para trazer alguns pontos. O que nós falamos aqui hoje foram 3 perguntas assim básicas, simples, mas são 3 perguntas muito importantes, tipo assim, cruciais. Digamos que a entrevista não fosse para cuidar de criança. Digamos que a entrevista fosse na sua área, alguma coisa da sua área. A primeira pergunta, que é Tell me a little bit about yourself, é para testar o seu inglês. Essa é a primeira pergunta, ela é um teste de inglês. Ela é um teste para saber se você fala inglês. Se você fala, aí é para você se apresentar.
Essa pergunta, ela não, essa é uma das principais perguntas que ela não é falada apenas em entrevistas de emprego internacionais. Mas quando você está fazendo entrevista para trabalhar em um emprego que precisa de alguém bilíngue dentro do país, dentro do Brasil, então eu uso isso como um exemplo, que quando eu entrevistava pessoas no hotel que eu trabalhava, nós gostaríamos de saber se os nossos garçons falam um outro idioma. Se eles falam inglês, não um outro idioma, porque eu não saberia testar outros. Mas a primeira pergunta não é se você fala inglês, porque no seu currículo já diz que você fala inglês. Mas eu pergunto se você se sente confortável conversando em inglês. Aqui é uma aula de inglês, eu não ia fazer isso. Mas em uma entrevista pessoalmente eu perguntaria se você se sente confortável, se a entrevista começa em português e eu pergunto se se sente confortável se a gente mudar a nossa entrevista para inglês. Provavelmente você vai falar que sim, ou você vai falar bem confiante que sim, tipo, agora é o momento de eu me mostrar, ou você vai falar um sim bem nervosa. O que já aconteceu os dois comigo. Já entrevistei pessoas que um bem confiante e outro nem tanto, outros, né? E essa pergunta, tell me a little bit about yourself, é o momento de você falar do seu inglês. Alguns vão parar ali. Meu nome é Priscila, eu tenho 30 anos. Acabou ali. Esse é o... Falei que era intermediário. Falei que era básico. E outros vão um pouco mais adiante. Olha, meu nome é Priscila, my name is Priscilla, I'm 30 years old, I studied hospitality, I'm specialized in wine, I'm a outgoing person, uma pessoa extrovertida. I like to work with teams. I'm a really healthy person. I'm a really religious person. E falando, talk about yourself. This is my hobbies. This is what I do, you know? Pode mencionar né? Eu tô no meu ano sabático, alguma curiosidade. Então, o hobby entra ali para falar um pouquinho sobre uma curiosidade só sobre você, não sobre o seu trabalho. Você pode falar sobre a sua experiência, sua formação, porque aquilo fala sobre você. Perfeito. Aí depois foi a pergunta sobre por que você quer esse emprego, né? Por que você acha que você... Isso também se aplica para qualquer trabalho. Por que você acha que você seria a pessoa adequada, né? Por que você quer esse emprego? Só porque eu preciso de um emprego? Ou, por exemplo, o exemplo do au pair. Por que você quer esse emprego? Só porque eu gosto de criança? Não, você podia cuidar de criança no Brasil. Você gosta de criança, tem criança no Brasil também. Mas é importante mencionar, sim, que eu gosto de criança, eu gosto de fazer o que eu faço, por mais que não seja 100% verdade, às vezes você tá ali, muitas vezes, várias oportunidades de emprego, você tá ali só porque você precisa de um trabalho mesmo, não é? Você preferia estar em casa ganhando dinheiro, mas fala que você gosta de fazer o que você está indo fazer. Então, because I like kids, você está aplicando para restaurante, because I like to work at restaurants, because I like to teach, se você é uma professora, because I like to work with cars, né? Se você é um mecânico, no caso do Shigeru, um mecânico eletricista, alguma coisa assim, não sei o nome, palavra correta. Mas, né, de mencionar isso, e aí um pouco mais, o que esse emprego vai trazer para você, ou o que você tem a trazer para esse emprego. Então, why do you want to become an au pair? Because I'm really good with kids, porque eu sou muito boa com crianças, porque eu sou muito bom no que eu faço, I'm really good at... Se você é uma recepcionista, I'm really good at being a receptionist, I'm really informative, eu sou muito informativa, né, informativa não seria a palavra, uma outra palavra, mas tipo assim, o que eu posso trazer para você e o que vocês podem trazer para mim. Então, why do you want to become an au pair? Because I like to work with kids, because I'm really good at it, okay? At it. Because I want to improve my English, because I want to live abroad, morar em um outro país, live abroad. Because I want to know a new culture, porque eu quero conhecer uma nova cultura. Because I like challenges, né? Digamos que esse emprego, você sempre trabalhou de garçom, é um emprego para gerente. Because I like new challenges. I think I'm ready for it. I want to live new experiences. Então, exemplos, né? O que você pode trazer para a mesa e o que eles podem trazer para você. E o último, aí é o momento de você se vender, a sua
né? Have you worked with children before? Ah, yes, I did. My own kids, no caso da Sabrina, she worked. She didn't get paid, but she worked with kids, né? Ninguém pagou a Sabrina pra fazer o que ela tá fazendo. Shigeo provavelmente não foi pago pra cuidar dos sobrinhos dele, muito menos a Ari pra cuidar do filho dela. Também acho que a nega nunca foi paga pra cuidar dos meus sobrinhos. Mas ela já trabalhou com babá em outro momento que ela foi paga. Mas, falar o tempo que você trabalhou. Então, tipo assim, eu trabalhei. Era um part-time job, era um trabalho. É um extra de vez em quando. O part-time, na verdade, ele não é um extra, mas você não trabalha 8 horas. E se você trabalha 8 horas, é tipo assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso é considerado um part-time job. Se é full-time job, você trabalha mais do que 5 vezes, mais do que 4, 5 vezes por semana, tipo assim, ou as 8, 10 horas por dia. Então falar, né? I worked a part-time job, ou cuidei nos finais de semana, sabe? Tipo, coisas assim, tipo do seu trabalho. Ou I worked for 5 years a full-time job. Eu trabalhei por 5 anos em um trabalho em tempo integral. Primeiro mencionar o tempo que você trabalhou, depois um pouquinho sobre as coisas que você fazia, porque se você trabalhou com criança, se você trabalhou com carro, se você trabalhou em restaurante, fala um pouquinho sobre as coisas que você fazia, what did you achieve, né? As coisas que você, então, digamos, o Shigeo, eu não conheço muito de carro, mas digamos ele, a gente cuidava de toda a parte elétrica do carro, né, consertei diversos tipos diferentes de carro. Eu era o responsável por toda a parte eletrônica, ou não, eu era um assistente. São coisas muito importantes para trazer. Se você era a cabeça do trabalho, se você seguia comandos de alguém. No caso da mãe, né? A Ari mencionou que ela trabalhou. A mãe estava o tempo todo em casa. Não tem coisa mais chata do que cuidar de criança com os pais em casa. É horrível. E isso é algo muito importante de mencionar. Então fala assim, nossa, então ela aguenta pressão pra cuidar pra piorar, a mãe era nutricionista. Então assim, pra piorar no sentido assim, ótimo pras crianças, ruim pra babá. Isso mesmo. Se eu precisei me mudar de cidade pra trabalhar, tipo assim, eu mudei pra uma outra cidade, mostra flexibilidade. Se você, a nega mencionou, né, se cuidou dentro da minha casa, na casa dos outros, isso é algo importante de mencionar, porque se você cuidou na casa da outra pessoa, você é flexível pra ir pra casa de outra pessoa. Se você cuidou dentro da sua casa, você é responsável o suficiente pra manter um ambiente seguro, para aquela, e sempre vendo mais do que a sua experiência o que eles estão procurando. Se a mãe, eu no meu caso, eu tenho a Aurora, ela tem 2 anos e eu só tenho experiência com adolescentes, eu posso citar tudo que eu fazia com os adolescentes, mas eu não citei uma fralda, uma mamadeira, um dirigir a criança, mesmo que seja, se acontece uma emergência, eu preciso que você leve meu filho pra algum lugar. Aqui não é tão simples assim que você só, às vezes você precisa correr com a criança pro hospital. Então, que você sabe colocar a criança no carrinho, que apesar de ser simples, muita gente acha que é complicado, porque parece o bicho de 7 cabeças. Então, coisas assim, detalhes importantes. Se eu precisar, ele vai poder correr com meu filho pra algum lugar. Eu trabalhei numa casa aqui, que na hora era só pra eu cuidar das 3 crianças durante algumas horas. Que a moça ia organizar uma festa a 1 hora de distância. Porém, o principal item da festa, que era um arco lá, ela esqueceu em casa. E ela não tinha como ir buscar, nem ela, nem o marido dela. Ela falou, Priscila, tem como você trazer aqui? 3 Eu crianças. fui lá, meti 3 carrinhos, 3 cadeirinhas no carro que eu tava dirigindo, coloquei as crianças lá, peguei umas comidinhas, peguei a caixa, coloquei no porta-mala e fui. Então, assim, era esperado? Era o que tava esperando de mim? Não. Precisei fazer algo a mais, né? Então, eu tive que atravessar o estado, eu fui para outro estado com as crianças. Então mostra que, tipo, que você tem experiência, que você se sente confortável pra falar assim, nossa, mas isso não tava no esperado, né? Isso não tava no currículo, tipo, no pré-requisito do trabalho, mas você tava ali, e aí isso conta mais, sabe? Tipo, no momento de emergência e tal. E é isso. Eu acho que vocês se deram muito bem. O principal ponto deu pra entender o que vocês estavam falando. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, vocês se apresentaram, vocês falaram, vocês se expressaram.
E agora isso precisa de prática, de mais prática e qual que é a palavra? Quando você conhece bastante palavras, eu esqueci. Aumentar o seu vocabulário. Então, hoje nós falamos sobre babá. Então, talvez eu, quando fui ser au pair, eu não conhecia a palavra diapers. Então, se você for lá assistir o meu vídeo, depois eu partilho com vocês, eu falo diapers, diapers. E você vai ver eu falando várias vezes no vídeo diapers. Pra vocês terem uma ideia, eu gravava uma frase, cortava, gravava uma frase, cortava. Eu levei mais de 3 meses pra gravar aquele vídeo. O meu cabelo, a princípio, tá aqui, depois você vai ver que ele tá aqui, mas eu sempre usava a mesma camiseta, o mesmo horário do dia pra dar a mesma luz, o mesmo tudo. Parece que eu gravei tudo em um dia, mas na verdade foram 3 meses. Que era o vídeo de apresentando. E na minha apresentação vocês vão ver, eu falo um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu faço da vida, minha experiência com crianças, e eu tô pronta pra ser a sua au pair. I'm ready to be your next au pair, que era uma frasinha que nem o Shigeo, quando ele tava falando, ele se apresentando, ele falou assim, ele usou alguma frase, alguma coisa assim, porque eu quero ser o seu au pair. Eu não quero ser um au pair, eu quero ser o seu au pair. Então, no final do meu vídeo eu falo, and I'm ready to be your next au pair. Então, eu tô pronta pra ser a sua próxima au pair. Não é de todo mundo. Tudo bem que 200 pessoas vão assistir esse vídeo, mas quando você assistir, de você que você vai achar que eu tô Vai ser falando. especial. Exatamente. Porque eu quero trabalhar nessa empresa. O porquê que eu quero trabalhar com vocês. Não importa se esse foi um dos 200 currículos que você mandou. Mas é pra vocês que eu quero trabalhar. E uma outra coisa muito importante antes de entrevista de emprego é você estudar um pouquinho sobre a empresa. Isso destaca muito. Saber um pouquinho da história da empresa, onde começou, quais são os princípios deles. No caso da família, você lê um resumo da família antes de você fazer uma apresentação. No caso, o mínimo do mínimo é você saber a idade das crianças para quem você está entrevistando. Então, se são crianças de 2, 3 anos, você menciona as suas experiências baseado nos 2, 3 anos. Porque não vai ser tão útil falar sobre os adolescentes que você cuidou. E o oposto também. Ok? Ok. O de videogame, o bro pair, videogame é algo muito mencionado. Eles querem alguém pra ser o irmão da criança. Muito, muito. Os bro pair aqui são os mais da hora, que eles falam que, mano, fico jogando videogame o dia inteiro. Mas é isso. Ok? Really nice talking to you guys. You guys did amazing. Tá todo mundo contratado. You're all hired. Um para cada criança. Vou fazer uma criança pra cada um. É isso que eu ia Olha. falar. Faz mais 2. I make kids, no problem. Dois já foi contratado, o outro tá em espera, mas foi contratado. Tá, pois é. Ó, Ok. Do you guys have any questions, any inputs? Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar? eu ia perguntar um negócio, eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Done that, been there. Eu esqueci, eu fui falar com o Miguel, eu esqueci o que que era. Foi mesmo. Você pode mandar por mensagem depois que você lembrar, Tá. ok? Ok. E logo você vai fazer entrevista, né? Alguma entrevista, né, Sabrina? Eu vou precisar. Você Tá. tá dentro. O meu vai Sabrina precisar logo, também, logo. mas o da Sabrina também. Também vou ter que fazer Não, entrevista. eu acho que vai. Aqui vai ser só namorar. É rápido. Tem cartucho, né? É que ela namora, ela é casada com o braço direito da empresa. Não, mas Aí então. E aí não vai. Você só, como meu marido fala,